Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Fábio Mangueira, professor de Educação Física. Estamos nos conhecendo, né? E eu queria falar que o tema de hoje é jogos virtuais. E atrás de mim está o primeiro videogame, né? Caseiro, né? O nosso querido Atari, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele e como se desenvolveu os jogos, né, durante o passado tempo, né? Lembrando que estamos em tempo de pandemia, use máscara, use álcool gel e evite aglomerações. Então, vamos para a nossa aula. Vamos lá. Então, a terceira aula da gente, né? Aulas práticas reais dos jogos virtuais, né? O que são jogos virtuais? Os jogos virtuais são os jogos que ocorrem dentro de um mundo virtual, não real, onde o jogador precisa de um computador, de um videogame, do celular, de um tablet e assim por diante. Então, são todos aqueles jogos que acontecem dentro de uma máquina, né? Que faz uma visão que não é muito da nossa realidade, está dentro de um conceito de programa, né? Então, acontece nos computadores, videogame, celular, tablet, aqueles joguinhos pequenos, né, que as crianças utilizam também, eletrônico, aqueles da caixinha, quem nunca teve aquele jogo, né? Na internet, esses jogos podem ser utilizados ao mesmo tempo, é o que a gente chama de jogos online. Então, o que é que acontece? Muitos jogadores estão aqui e podem jogar com jogadores de outras cidades, inclusive de outros países, né? Então, hoje, o jogo virtual tomou outra proporção. Antigamente, não. Antigamente, a gente precisava de um videogame e ficava restrito a uma sala. E como surgiu isso tudo, professor? A história dos jogos virtuais remete a 1958, né? Quando surgiram os primeiros jogos, bastante básico e sem som. Na figura que vocês estão vendo aí, né, que eu estou passando aqui o cursor, né, é o Pac-Man. Foi um dos primeiros jogos, né, virtuais que teve. O que é que se tratava aqui? E você era essa bolinha amarela e ia comendo as outras bolinhas brancas, enquanto os fantasmas te perseguiam. Se o fantasma conseguisse te pegar nesse labirinto, você perdia. Quanto mais bolinhas brancas você conseguia comer, né, era mais ponto para você. Só que era ilustrativo, mas não tinha som. Até quando, em 1971, né, surgiram os primeiros fliperamas, né? O que eram os fliperamas na época? Eram máquinas de videogame dentro de um local, né, onde a gente comprava as fichinhas e jogava até perder 3 vezes. A gente tinha direito a jogar 3 vezes, né? E esses fliperamas ficavam... Hoje, os fliperamas, eu vou fazer uma analogia às lan houses. Eram as lan houses dos anos 70 e 80, né? Então, toda criança ia para o fliperama, pedia o dinheiro ao pai, né? Comprava aquela fichinha e ficava jogando lá no fliperama. Logo depois, os videogames caseiros foram lançados. E o primeiro videogame, como eu já disse, foi o Atari. Pessoal, o Atari, quando surgiu, foi uma revolução. Eu me lembro que em 1900, tenho 42 anos de idade, e em 1985, ter um Atari era de coisa para rico, né? Inclusive, eu só fui ter meu primeiro videogame nos anos de 1990, né? E era justamente o Atari, né? Quem lançava os primeiros videogames, quem tinha era muito rico. Hoje, vamos supor, hoje você tem o videogame mais caro, hoje é o PlayStation 5, né?
custa 5 mil. Mas se você não quiser comprar um PlayStation 5, você tem condições de comprar videogames mais baratos. Só que na época só existia o Atari, e todo mundo era louco pelo Atari, né? Então, isso daí era uma coisa muito interessante, hoje, sendo visto com o olhar de hoje, né? Para a gente que era da época, era horrível, né? Porque não tinha dinheiro para jogar, né? Então, em 1972 surgiu o videogame Atari, né? Primeiro com cartuchos removíveis, onde eu estou passando aqui o cursor, né? Deixa eu voltar aqui na imagem anterior. Aqui ficava a fita, né? Onde ia rodar os jogos. Aqui era o botão de ligar, né? Aqui era o botão de dizer quantos jogadores jogavam, um ou dois, e aqui o do início do jogo e o de continuar, né? Então, era um jogo muito simples e o botão mesmo não era botão, era tipo uma alavancazinha, né? Botando. Com cartucho removível, né? Então, ali você encaixava o cartucho e ele rodava o jogo que você queria jogar. Então, para você ter vários jogos, você tinha que ter vários cartuchos. Os cartuchos eram quadrados assim, parecia até uma carteira de dinheiro que você encaixava ali, só que duro, né? Com a criação do Atari, a popularidade do videogame, né? Mas com imagens bastante simples. Aí vocês estão vendo uma imagem, né, do jogo River Raid. Esse jogo do River Raid era um jogo de avião, né? Aqui está o aviãozinho e aqui saía soltando as bombas, né? E aqui passava os navios, os outros aviões e os helicópteros. E aí você ia bombardeando, e quanto mais bombardeio você ia tendo, você acumulava pontos. Esse full aqui eram os postos de gasolina dos aviões. Então, aqui, toda vez que você abastecia, aqui aparecia a quantidade de gasolina. Quando chegasse mais ou menos aqui, você tinha que correr atrás do posto de gasolina. Lembrando também que você podia abastecer e no final de estar abastecendo, você dá um tiro e papocar o posto de gasolina também, que valia pontos, né? Para você, esse daqui era o River Raid, o jogo mais jogado do Atari. Eu acho que do Atari, os dois jogos que tiveram mais sucesso foi o River Raid e o Pac-Man, né? E aí, né, com a popularidade do Atari, novos jogos foram sendo lançados, né? Importados com imagem e som bastante avançado durante a época, até chegarmos aos dias atuais. Aqui a gente está vendo, depois do Atari, o primeiro jogo que já foi uma revolução, que é o Super Mario Bros. Se você ver para o gráfico do Super Mario Bros., já aparece um rostozinho, né? Um rosto de uma pessoa, mesmo que mal feita, né? Para os dias atuais, que você vê praticamente um filme, né? Dentro do jogo virtual. Então, isso daí foi com o tempo. O importante é que uma das coisas fundamentais para um jogo virtual primeiro, a imagem que vai deixar mais real possível, né, da nossa realidade, e também o som. O som é altamente importante para o desenvolvimento, certo, de um jogo virtual, né? Jogos da internet. Com a difusão e evolução da internet, eliminou-se a participação dos jogadores. Como eu disse antes, hoje a gente não joga mais tendo que ficar dentro de uma sala com um videogame, com controle, joystick e assim por diante. Hoje, a gente é muito mais livre, né? E
podemos jogar de várias outras formas. Eu posso estar jogando aqui e minha filha, que está no outro quarto, está jogando comigo. Ou, inclusive, eu estar jogando aqui e vocês estarem jogando contra mim. Então, não é necessário mais a gente estar na mesma casa, no mesmo quarto ou na mesma sala para poder jogar um jogo virtual. Hoje, qualquer local do mundo, você tendo o jogo e entrando em rede, né, e liberando o jogo contra mim, você vai poder jogar. Então, foi um avanço do jogo virtual, né? Professor, e quais são os benefícios de se jogar um jogo virtual? Benefícios dos jogos virtuais para praticantes, né? Melhorar a coordenação motora, auxilia o raciocínio lógico, desenvolve a capacidade de tolerâncias e frustrações, melhora e muito a memória, né? Se lembra que quando a gente está em um jogo, que tem aquele chefe, né, que a gente tem que passar do chefe, a gente cria uma estratégia e tem que lembrar de usar aquele botãozinho certinho naquela hora para poder passar do chefe e assim passar de fase. Criar oportunidades profissionais. Hoje, o jogo virtual, né, quem joga direto se transforma em esportista do jogo virtual, né, e estimula a criatividade. Professor, existem malefícios também dos jogos virtuais? Sim. Né? Promove o sedentarismo, por quê? Porque a gente fica o tempo todo sentado, né? Só desenvolvendo, a gente não pratica o esporte, a gente não faz atividade física, é só mexendo com os dedos. Pode causar problemas sociais e de conveniência, ou de convivência, né? Por quê, professor? Isso aí de problemas sociais e convivência. Simplesmente as pessoas deixam de viver a realidade para só viver o virtual. Em outras palavras, o mundo deles se transforma no mundo do jogo, né? Então, os jovens não vão atrás de namorar, de fazer amizades, de sair, de ir para uma festa, porque quer viver o tempo todo jogando. Agrava problema de postura, por quê? Porque a gente tende a ficar corcundo, né? Porque fica naquela ânsia, né? E a postura fica ruim, né? A obesidade, porque se você não faz uma atividade física, a tendência é você engordar, porque não tem um gasto calórico. Menor controle emocional e cognitivo, quer dizer, a pessoa fica descontrolada emocionalmente, e principalmente uma coisa chamada lesão de esforço repetitivo, de tanto você fazer aquele manuseio no jogo, seu músculo vai ficar acostumado até ele não aguentar mais. Então, esses são um dos malefícios. Então, vamos para uma revisão rapidinho, né, professor? Jogos virtuais são aqueles jogos que rodam no mundo virtual, longe da realidade, onde o jogador precisa de um computador, videogame, celular ou tablet. Hoje a internet, né, difundiu o jogo, e o jogo não precisa ser mais jogado no mesmo espaço, né? Os primeiros jogos foram de 1958, era simples e sem som, né? Depois surgiram os fliperamas e os primeiros videogames de caseiro, né? E aí eu citei o Atari como o primeiro videogame a ser criado para casa, né? E aí eu botei o gráfico, era bem simples, se vocês notarem. Depois a evolução dos gráficos e também dos sons, né? Cada vez mais puxando para a nossa realidade, né? Os jogos na internet, os jogos online, como eu frisei lá no começo, né? Um jogo onde você não precisa estar no mesmo ambiente, na mesma casa que a pessoa, porque você pode estar em ambiente separado e jogar mesmo assim. Os benefícios, né? Citei alguns benefícios e os malefícios dos jogos virtuais.
Professor, e a gente pode trazer o jogo virtual para a nossa realidade, para ser jogado, por exemplo, na minha rua? Podemos. E aí eu cito um exemplo. A gente vai fazer, eu peço a ajuda de vocês, para vocês poderem tentar fazer um jogo, né, virtual, trazer para a realidade. Como, professor? Vamos pegar o exemplo do Pac-Man. Vocês vão juntar garrafas PETs, né? Bastante garrafa PET. Se não tiver garrafa PET, comprar giz ou gesso, pedra de gesso, né? Você vai fazer um circuito no chão, né? Como se fosse um labirinto, e daí colocar pedaços ou de pedras, ou pedrinhas no meio do caminho, ou bolinhas. Duas pessoas vão ser o Pac-Man para tentar pegar, entra no labirinto, para tentar pegar o máximo de pedrinhas ou bolinhas, como você sabe. O labirinto tem que ter duas saídas, uma aqui, a outra desse lado, né? De lado opostos, né? E aí duas pessoas vão ser o Pac-Man. E aí a gente, depois de um tempo, libera o fantasma. Quem conseguir sair do labirinto com o maior número de pedras, sem ser pego pelo fantasma, é o vencedor. Então, essa é a nossa atividade prática, certo? Que eu proponho de jogos virtuais, trazendo para a nossa realidade, saindo do virtual para o real. Professor, existem jogos reais ou o virtual traz da realidade? Traz. Quase todo jogo virtual, ele traz da realidade do ser humano. Por exemplo, FIFA Soccer, né? FIFA Soccer é um jogo baseado nos jogos de futebol. Eu fico impressionado quando o Luiz Guilherme diz bem assim, naqueles jogos, quem assiste TV aí, quem assiste narração de jogo de futebol, ele diz bem assim, é gol de videogame! Não, aquilo existe, né? Aquele toque de bola existe, porque o videogame busca inspiração na realidade, não é? Então, essa foi nossa aula, né, de hoje, de jogos virtuais. Eu agradeço muito a colaboração de vocês. Um abraço do professor Fábio. Fiquem com Deus e até a próxima.